Depois o torcedor entendeu que o que ela queria era tirar dinheiro do Flamengo na questão toda da Libra. Bilhões que a gente está falando. Bilhões. Flamengo vence e briga de bilhões contra o Palmeiras. Quer acompanhar mais vídeos? Se inscreva aqui no nosso canal, curta e compartilhe. Tamo junto, nação. A gente está falando dessa atuação patética do Flamengo. E todo mundo só pensa o seguinte: se jogar assim contra o Fluminense, vai levar uma sapatada. Porque o Fluminense está sendo regular, está jogando bem com frequência, é um time ofensivo, ou seja, vai propor o jogo. Primeiro, se for o Santos, Deus acuda. Se for o Santos contra o Fluminense, meu Deus do céu, porque ele não tem segurança nenhuma. Agora, o Flamengo não pode atuar de uma forma apática e vergonhosa como essa nesse Fla-Flu, porque é claro que gera uma preocupação para o torcedor. Terça-feira agora já tem. Já é o primeiro jogo, o clássico contra o Fluminense, oitavas de final da Copa do Brasil. O Fluminense não jogou bem. Não. Eu vi boa parte do jogo, o Fluminense não jogou bem ontem também, não. Foi contra o Cuiabá, né? Contra o Cuiabá, olha, teve bem menos posse de bola que o Cuiabá. Não parecia o time do Diniz. Mas aí, pelo nível do time, acabou fazendo um gol no primeiro tempo. Aí, no segundo tempo, eu não vi. Aí, no segundo tempo, já não vi. E aí, fez 2-0, uma jogada bonita do Ganso. Não jogou um grande futebol. Mas é claro que, se o Flamengo jogar o que jogou contra o Bahia, é bem possível que ele tenha sérios problemas contra o Fluminense. O Fluminense está jogando mais que o Flamengo, isso é claro. No ano, pegando, ontem não fez uma boa partida do Fluminense, mas na média o Fluminense está jogando muito mais que o Flamengo. Uma coisa que preocupa um pouco no Fluminense e todo mundo, né? O time, todo mundo passando por essa maratona, quem tem 3 competições, é que o Fluminense está com alguns titulares machucados. E aí quando repõe tem mais dificuldade. Está machucado nesse momento Samuel Xavier, o Keno, o Alexander, né, não foi uma lesão de cruzado, mas teve uma lesão no joelho, não é tão grave quanto... O André fez muita falta. E o André estava suspenso. Muita o André falta. não jogou, eram 4 titulares fora, né? Então o Fluminense, ele sente essas ausências. Então contra o Flamengo, dificilmente vai ter o Samuel Xavier, o Alexander com certeza não, e não deve ter o Keno também. Vai ter o André de volta. Então isso preocupa um pouco mais no lado do Fluminense, mas o Fluminense, sem dúvida, está jogando mais que o Flamengo. Antes da bola rolar, o Fluminense é o favorito para o confronto. Não, e o que eu digo é a situação de jogar o que jogou. É a apatia. O que incomoda nesse time do Flamengo é a apatia. Não tem time para jogar mal como vem jogando alguns jogos. Sim. E tinha melhorado um pouco com o São Paulo. Então o que aconteceu, né, para ter sido tão apático no jogo de ontem? O jogo de ontem, com 2 jogadores a mais, era para aproveitar e falar, pronto, agora vamos atropelar e vamos mostrar que realmente o São Paulo chegou, agora a gente está jogando bola, agora a gente vai propor jogo, agora a gente vai marcar pressão na saída de bola. E o Flamengo, com 2 a mais, só se preocupou em não levar o gol e quase levou um gol do Bahia. Teve até uma chance clara também. Você está apostado comigo, né? Copa do Brasil. Você é Fluminense, eu sou Flamengo, R$100. Você lembra disso, né? Não lembro nada disso. Você que criou isso aí, mas... Você falou no bate-pronto. Eu pego. Você que me chamou, tá bom. Se você não quer, não quer. Tá fechado. Mas assim, quando o jogo ficou logo, quando o Bahia perde o segundo homem, eu esqueci do atleta que entrou lá, veio agora do Grupo City. Ele dribla, né? Ele ganha na dividida, dribla e chapa pra fora. Só teve esse lance aí também. Os outros assim... Não, teve uma cabeçada. Teve uma cabeçada que passou perto do gol também. A bola tava fora. A cabeçada aqui, a bola estava fora, já tinha saído, né? Poderia ter matado. Teve gol anulado do Gabigol, justamente pedido. O Flamengo faz o gol, mas está impedido. Agora eu estava esperando o tempo passar, né? Querendo os 3 pontos. E o Tassiano, já que fazer elogio, o Tassiano jogando muito no Bahia. Não, tava esperando o tempo passar. Porra, com 2 a mais, você vai esperar tempo passar pra ter o risco de, num lance, no minuto final, uma falta cobrada na área, gol. Não dá, pô. Você com 2 a mais, você tem que atacar e fazer mais 2 gols. É uma diferença muito grande. Mas parecia esperando o tempo passar. O Vascaíta não participou mais do jogo. O Gabigol não participou mais. E ficava ali. O Bruno Henrique, você vê mesmo que é muito tempo sem jogar. Teve um cruzamento que ali, em outros tempos, ele já chega... Ele nem quer dominar aquela bola, ele já chegava chapando. Lembra desse cruzamento? Aham. Ele já chegava logo fazendo, então... Agora aquilo que o Mauro falou. Você tá num jogo, eu não jamais vou estar num jogo que não tá resolvido e já vou pensar no outro. Sim. Maluquice. Entendeu? E aí, tá jogando, a bola tá rolando, pô. É o jogador querendo se poupar, né? Pode ser. Assim, a dúvida é,
não tivesse terça-feira o Fla-Flu, será que todos os jogadores iam chegar no intervalo? Olha, eu tô com uma dor, não tá dando. Essa é a dúvida. Mas é o que eu Aí o disse. técnico faz o quê? O cara chega, professor, não dá, tô com uma dor aqui, tudo vem um médico, troca. Aí vem outro, troca. Mas terceiro, quarto, aí chegou o goleiro, tô mancando. Ele deve ter tomado um susto Troca o absurdo. Troca os 5. Realmente parecia maluquice que o São Paulo não é um técnico nada convencional. Então, Eu achei que ele tinha. Eu na hora. eu acho que todo mundo praticamente pensou, não, o São Paulo é capaz de fazer essa maluquice. A Mas começar ninguém primeiro pensou, pelo os goleiro, 5 né? reclamando. A começar pelo Exato. goleiro. Pô, o Santos vai... Não, o Santos, quando eu vi. Parecia provocação, né? Parecia? Ele tá provocando os caras. Agora, Deve ser. o Flamengo também poderia, durante o segundo tempo, já ter comunicado isso na rede social e não o fez, expondo o técnico. Aí eu acho que o Flamengo errou. Poderia ter colocado, eu não sei se foi a comunicação ou se o departamento de futebol não passou para a comunicação a informação para ser disponibilizada. Que a comunicação só coloca na rede social o que eles autorizam. Que é o normal, né? Alguém deveria... Depois do jogo puseram. Eu digo, mas normalmente eles avisam durante o jogo. E o que eles sentiram? Geralmente é durante o jogo. Então, no segundo tempo... Eles botaram antes do Sampaoli falar? Eles puseram depois. Eu sou do quando o Sampaoli falou. Isso é muito Bem depois. estranho. Isso É. tudo Eu vi o jogo pela Premier e o cara ficou o segundo tempo, o narrador, os comentaristas, só falando isso. 5 substituições. Ali eu acho que 5 faltou substituições. também, com todo respeito aos colegas, os repórteres que estão no campo perguntar ali também, né? É o básico, né? Verdade. Sabe, trocaram 5. O quem está narrando estava no estúdio, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Mas o repórter é à beira do campo, acho que tinham 2 até assim embaixo. Vai ali no banco, vem cá. Trocou os 5, o que houve aí? Não, machucou todo mundo. Olha, não tem maiores informações, mas a informação aqui é que todo mundo saiu machucado. 5 machucados. A gente já estaria trabalhando em cima de O Davi uma Luiz ideia. já sabia que estava, que o Davi Luiz falou Ele no já saiu intervalo. falando isso. Mas, eu acho que a comunicação do Flamengo poderia, desde que o departamento de futebol a acionasse, aí eu não sei quem foi, talvez eles não tenham sido acionados, provável. Senão os caras publicam, não, para eles não tem diferença nenhuma. Mas deveriam ter dado essa informação. Chama o assessor, olha, manda colocar na rede social agora aí que os 5 serão machucados. Entorse, pancada, trauma, sei lá o quê. Tal. Aí põe lá, tal. Todo mundo ia ver, os caras... O São Paulo, coitado, ficou sendo xingado durante mais de uma hora sem ter, aparentemente, culpa nenhuma no cartório. Porque se um jogador chega para o técnico e fala que não tem condições, não tem condição, gente. Ele tem que trocar. Ele tem que trocar. Como ele é um técnico diferentão, a gente imaginou que ele estivesse realmente pensando em alguma loucura e trocou o time inteiro. Não, e a gente nunca viu isso, né, Mauro? Eu acho que nunca ninguém nessa mesa viu 5 jogadores ao mesmo tempo pedindo para sair. E os caras pesquisarem brasileiro, na história do brasileiro, com certeza não. Então, Tenho certeza. o narrador tava só falando isso o jogo todo. Nunca houve. Não, mas é todo. conversa de louco mesmo, pô. Trocar 5... E o goleiro. Inclusive o goleiro. Quando foi o goleiro, eu falei, é pra poupar mesmo. Rodada, pô. O cara começar a ligar, fala, pô... Mas que o modo falou é verdade mesmo, assim, ó. Quem tava vendo o jogo, quem tá acompanhando e sabe o que é o São Paulo, Lógico. me disse assim, ele é maluco mesmo, ele tirou 5 mesmo, até o goleiro, É a né? loucura dele. Eu achei que ele tava poupando pro jogo do Fluminense. Foi a minha ideia. Pode pra ser mim que ficou alguém- claro. Não, todo mundo. Eu achei Exceção também. feita ao Santos. Talvez alguns parecia- estivessem se poupando, essa é a grande dúvida. O jogador saiu realmente não tinha condição. Fosse o Fla-Flu, couro comendo, jogo bom e tal, você quer sair no intervalo? Né? Será? Acharam que o jogo tava Estádio ganho. cheio e tal, o time vencendo, né? Será que sairia? Não sei, a gente não sabe. Aí fica uma interrogação. Mas acho que aí faltou comunicação, né, durante o jogo para que isso ficasse mais claro. Acho que tem que ser investigado no sentido não do jogador fazer o corpo mole, não. Investigado, que dores são essas? O que está acontecendo? Isso lá dentro a gente tem que averiguar. Porque assim, ontem sobrou para o técnico sem ter aparentemente nenhuma culpa no cartório. E repito, ele montou o time direitinho para ganhar o jogo. Primeiro tempo, no começo, teve 3, 4 chances. Os jogadores erram. Erram não só de gol perdido, erram porque muitas vezes fazem a escolha errada, não dão a sequência jogada. A estratégia dele foi correta para o jogo. Ele estudou nitidamente o adversário. A bola estava mais com o Bahia, ele abriu mão de posse de bola para jogar o quê? Jogar naquele cima do lado do Jacaré ali. E tudo estava acontecendo por ali com o Cebolinha. Mas não conseguiam dar sequência. Então, e mesmo assim, trocando 5, entrando o Vidal, entrando alguém com bengala, cadeira de roda, andador, perneta, não importa. 11 contra 9 não pode terminar o jogo assim. Podia entrar o Saci em campo, não pode perder de 11, perder dividida e deixar o adversário chegar. O Bahia chegou com muito esforço, muita luta, mas muito em função da indolência do Flamengo. Lógico, Aquilo ali é um negócio gravíssimo que no ambiente de cobrança profissional os jogadores são chamados a atenção. No Flamengo eu duvido que aconteça alguma coisa. É um absurdo aquilo ali, é uma vergonha, constrangedor. O que também não tem nada a ver que lá em aeroporto, lá fazer reclamação também. O time... Sim, o Gabigol xingou a torcida, né? Parece Teve que já xingou, não vi se xingou, não dizem que xingou, também se xingou tá errado, tem que ficar quieto, ir embora, não dá assunto. Agora, o Flamengo saiu lá de baixo, ganhou os 2 jogos e foi lá para 4º lugar, agora deve estar em 8º, 9º, sei lá. Do vídeo, a questão da Leila Pereira, que nos bastidores, né, dessa questão toda da Libra, o presidente Rodolfo Landim
vitórias aí importantes a cada novo dirigente que ele convence contra a Leila Pereira, né? Ela é a principal adversária do Flamengo e do Landim nessa questão da Libra. Tentou já fazer de tudo, teve torcedor do Flamengo que caiu na onda dela, da soberba do Flamengo, da soberba do Landim, aí teve torcedor do Flamengo achando bonito o que ela falou. Depois o torcedor entendeu que o que ela queria era tirar dinheiro do Flamengo na questão toda da Libra. Bilhões que a gente está falando. Bilhões. Flamengo vence briga de bilhões contra o Palmeiras. Né? O Flamengo vencendo uma briga de bilhões contra o Palmeiras. Essa é a realidade. Né? Então, há algumas semanas ela criticou abertamente o presidente do Flamengo, através de uma coletiva, falou dos entraves para colocar a liga organizada pelos times e tal, querendo dizendo que o Flamengo acabava que o Flamengo era soberbo e que toda decisão tinha que passar pelo Flamengo. Cara, a verdade é que ela queria, né, que o Flamengo perdesse força, né? Então, depois da entrevista coletiva da Leila, muita gente achou que as coisas poderiam ficar bem ruins para o Flamengo. A matéria está dizendo aqui. E até os clubes romperiam de vez com o Flamengo, mas nada disso aconteceu. O Landim é muito forte nessas negociações e tem muitos defensores. Assim, o presidente tem conseguido alinhar o cenário para o acordo entre os clubes finalmente sair. Nas últimas reuniões, teve avanço considerável para canetada. E aí, o que acontece? O Flamengo, óbvio, recebe, pela audiência que ele tem, recebe muito mais. E ela tá desesperada, só que o problema é que os outros clubes todos estão de acordo, entendem que o Flamengo recebe por direito. O Flamengo recebe porque ele tem ali uma situação onde ele conquistou aquilo ali, ele tem aquela audiência ali, ele gera aquilo ali. O pagador do futebol brasileiro, o Flamengo, o Corinthians depois, né? Não tem como brigar contra isso. Então, olha só, a Libra, que tem aí os principais times do futebol brasileiro, e os organizadores acreditam que ela vai render cerca de 4 bilhões por ano entre 2025 e 2029. O Flamengo é o pioneiro para esse acordo, né? A matéria aqui do Bola VIP. E pelo visto o Landim tem aí conseguido sair da armadilha criada indiretamente pela exposição de Leila Pereira. O Flamengo está vencendo essa queda de braço, a Libra vai sair, a Leila Pereira tentou criar uma crise, um problema aí para enfraquecer o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e não conseguiu, cara. Não conseguiu. Falar aqui sobre essa questão aí de Eduardo Vargas poder interessar ao Flamengo, diante do desempenho abaixo do esperado, apresentado pelo Flamengo no início da temporada. Aí estão falando de possíveis contratações. Sampaoli já destacou a importância aí da chegada de reforços. E aí começam a pipocar nomes que são conhecidos do Jorge Sampaoli e que já jogaram com ele, inclusive na sua seleção e tudo mais. E aí a gente tem o nome do Eduardo Vargas também sendo pipocado aí, né? Mais um nome especulado aí no Flamengo. Ele que está no Atlético Mineiro, tem contrato até dezembro de 2024, né? E trabalhou na seleção do Chile em 2015 com o Jorge Sampaoli. E aí, óbvio que vários veículos aí, várias contas até verificadas, falando de nomes que podem interessar ao Flamengo, e surgiu esse nome aí do Eduardo Vargas, que já foi, inclusive, né, especulado no Flamengo há muito tempo atrás, porque ele tem só 3 partidas disputadas pela Série A do Campeonato Brasileiro e pode ser transferido para outra equipe ainda nessa temporada, tá? As equipes que estão aí interessadas na contratação do Eduardo Vargas são Internacional e São Paulo, e aí surgiu o nome do Flamengo também de ontem para hoje, tá? Mas fontes ligadas à diretoria do Flamengo negam qualquer interesse na contratação do jogador de 33 anos, o Eduardo Vargas, que recebe cerca de R$800 mil por mês, tá, ao Galo. Então, gente, é um jogador com salário alto, é um jogador que tem uma idade avançada, 33 anos,
É tudo que o Flamengo não tem que fazer. O Flamengo precisa de jogadores jovens, precisa valorizar a base e contratar jogadores jovens, tá? Então, eles querem fazer uma reformulação no Flamengo? Beleza. Não dá para contratar, né? Eduardo Vargas, isso aí não existe, tá, gente? Então, por isso a gente fez na chamada aí falando que não tem nada com relação a Eduardo Vargas, tá? Apesar de vocês estarem vendo matérias por aí, né? Como teve aqui, ó, matéria, por exemplo, eu peguei essa aqui do Bola VIP, ó. Contrato até 2024, 800 mil de salário confirmado agora. Aí botam aqui o Eduardo Vargas. Cara, não tem nada, tá? Não tem nada. Então, para você não achar que o Flamengo tá querendo contratar Eduardo Vargas, já passar raiva, jogador de 33 anos, não. O Flamengo não está tentando contratar o Eduardo Vargas.